Olá, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington. Eu sou criador deste canal, o canal Fé em Ação, e você é muito bem-vindo aqui. Eu tenho 26 anos e servo de Jesus Cristo, filho de Deus, e o meu intuito aqui, o nosso intuito dos convidados que vêm aqui é levar a mensagem da palavra de Deus para você, para o seu coração, para que você seja tão edificado a ponto da sua fé, a ponto de que a sua fé seja cada dia transformada pela palavra de Deus, através dos testemunhos que é trazido aqui. Então, seja muito bem-vindo. Eu já quero pedir para você se inscrever nesse canal, para que você, todas as vezes que nós postarmos conteúdo aqui, você receba as notificações, você seja notificado e você seja abençoado. O intuito da inscrição não é simplesmente para me ajudar, mas para ajudar você também. Além disso, você também vai pegar esse link e você vai compartilhar com aquele amigo, com aquele grupo da família, com o grupo da igreja, todas as pessoas que você conhece, compartilha, para que essas pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Bom, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores aqui. Esse podcast é patrocinado pela FS Segurança, uma empresa de monitoramento e segurança, uma empresa muito séria, uma empresa que já tem alguns anos de experiência e é uma empresa que tudo que você precisa para monitorar a sua casa, para monitorar a sua igreja, o seu comércio, se você precisa de monitoramento 24 horas, e eles ainda fazem monitoramento veicular, é um grande diferencial. Então, agradeço ao Adriel e ao Inácio, que são proprietários, empresários dessa empresa e que têm nos auxiliado muito, nos patrocinando aqui. Então, entre em contato com essa equipe através do QR Code que aparece aí na sua tela. Fale com eles, pode confiar que é 100% seguro. Os caras são muito bons mesmo, tá? E eu estou aqui no estúdio da Prodigimus. A Prodigimus é uma produtora de conteúdo digital, onde se você que está me assistindo, você que é empresário e que você ainda não tem a sua empresa no digital, eu quero dizer que você está atrasado, porque as empresas precisam estar no digital, todos nós precisamos estar no digital para que o seu negócio cresça. E se você pensa nisso, eu quero pedir para você escanear o QR Code que aparece aí na sua tela, sabe por quê? Porque esse estúdio aqui, ele é todo equipado com tecnologia, com tudo que você precisa para poder fazer seu podcast, para poder fazer a sua live também, tudo que você precisa de equipamento de última. Os caras são muito bons, vem até aqui tomar um café, vem aqui conhecer esse estúdio que é maravilhoso e você com certeza você vai gostar. Então entre em contato através do QR Code que aparece na sua tela, tá bom? Bom, sem mais delongas, já vamos ao assunto principal aqui. Minha convidada de hoje é mais do que especial. A gente combinou meio que de última hora. Deu tudo certo, ela tá um pouco nervosa, mas graças a Deus, deu certo. Ela tá aqui comigo e eu queria apresentar para vocês Thalita Reis. Thalita, obrigado pela sua presença aqui. Fico muito feliz, viu, de poder trazer você aqui. Se apresenta já pra galera, eu queria que você já dasse as boas... cumprimentasse o pessoal que está assistindo, né? Até já contasse um pouco do quem é você, o que você faz, a sua atuação na igreja aí. Eu que agradeço pelo convite. Foi de última hora mesmo. E eu tô bem nervosa. Eu tenho 37 anos. Tô pastoreando a igreja do São João, Assembleia de Deus no Ministério de Madureira. Completou 2 anos este mês, inclusive. E faz 4 anos que estamos pastoreando, eu e meu esposo, com a graça de Deus, né? E tenho 3 filhos, trabalham na obra com a gente. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, porque eles são uma bênção. São. Cada um tem seu ministério e graças a Deus estão crescendo no trabalho na obra do Senhor Jesus, está dando graça e eles estão trabalhando para a glória de Deus. Ah, que bênção, né? Você falou que faz 2 anos já que vocês estão lá. Nossa, passa rápido, Passa. né? Parece que foi ano passado que vocês assumiram lá. Verdade. Voou. Passa muito rápido, muito rápido. Tá passando muito rápido o ano, né? Sim. Tá passando rápido demais. Mas graças a Deus, né? E a obra tá crescendo, a glória de Deus. A gente tem acompanhado lá a obra crescendo, graças a Deus por isso. Thalita, você pastoreia a igreja hoje, você junto com
com seu marido, Eliezer, que tá ali nos bastidores ali. Mas, e como que começou a sua vida na fé, né? Quem que era a Thalita antes de conhecer Jesus? Como que foi esse início aí? Minha mãe e meu pai eram católicos, né? Eu aceitei a Jesus, eu tinha 12 anos. Minha mãe foi primeiro, ela conheceu uma missionária na época, que levou ela para a igreja, ela começou a ir. Aí depois, aos poucos, tenho 4 irmãos, tenho 3 irmãs e um irmão. Aos pouquinhos a gente começou a caminhar com ela, aí eu aceitei a Jesus com 12 anos e começamos a congregar na igreja. Ministério era cristã missionária na época. Não tem mais aqui este ministério em Rio Claro, é só em São Paulo, fechou aqui de Rio Claro. Vocês são daqui mesmo, se você é daqui, de Sim, Rio Claro. de Rio Claro, sou de Rio Claro, natural de Rio Claro. Eu e meus irmãos. E aceitei a Jesus e fiquei durante até meus... Meu Deus, vamos ver. Até meus 26, 27 anos nesse ministério. Porque aí depois fechou, aí foi quando eu e meu esposo tava procurando alguma congregação pra gente poder continuar nossa jornada, né? E o Senhor preparou tudo. Momento, um convite do nosso pastor Dirceu, que é o tio do meu esposo, que nos levou até a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Estamos até hoje, para a graça de Deus. Que benção. E você tinha quantos anos quando você se converteu, quando você conheceu Jesus? Então, eu aceitei a Jesus com 12. 12 anos. Aí eu fui batizada com 14. Com 14 anos desci as águas. E fui batizada com o Espírito Santo também, logo após, com 15 anos já fui batizada com o Espírito Santo. Eu busquei, porque naquela época a gente tinha muita sede, né? Eu espero que essa geração possa ter, né, esse amor, por ter sede de ser batizado com o Espírito Santo, né? Mudou muita coisa, assim, né? Falando dessa questão, porque às vezes eu ouço as pessoas falando, sabe, como que era o passado. Eu sou convertido há uns 10 anos, mais ou menos, então eu não sei como era lá, tipo, que nem você falou, né? Você espera que essa geração seja. Mudou muita coisa, assim, nesse período? Eu não sei devido, assim, ao ministério, porque a Assembleia é diferente do ministério que eu aceitei a Jesus, né? Que eu congregava. Só que os jovens tinha, assim, aquele desejo maior. Se entregavam, assim, mais facilidade se entregava. Tipo assim, eles iam pro monte, não tinham vergonha, buscavam pelo batismo mesmo com o Espírito Santo. Eles tinham aquela sede maior de esquecer o que tinha lá fora e buscar a presença de Deus. Não que não exista agora. Existe sim. Só que eu acho assim que mudou a geração. Eu acho que com o tempo, eu acho que, né, Deus tem algo diferente na vida de cada um. Sim. Na verdade, a mudança das gerações, elas são importantes, né? É que existem, em toda a história da igreja, a gente sempre vai ver que existem as fases que a igreja tá espiritualmente super bem e tem aquela fase que a igreja passa por aqueles altos e baixos, né? E aí Deus trata cada um, quem se falou, né? Individualmente. Existem processos, né? Propósitos também. Propósitos. Na vida de cada um. Sim. Que é o que aconteceu na minha vida. Muitos propósitos. Até hoje vivo propósitos de Deus na minha vida. Que bem. Assim, como que foi o seu chamado, assim? Então, vamos lá. Você se converteu aos 12. Aos 14 você se batizou. Aos 15 o Espírito Santo te encheu. Como que foi esse período que você foi entendendo? Não só o chamado ministerial, que eu digo, de cargo, de receber cargo, mas aquilo que Deus tinha pra você mesmo, né? Que nem você falou, muitos propósitos. Como que foi pra você aceitar esses propósitos, entender que Deus tinha realmente algo na sua vida? Eu gostava de louvar já. Até na igreja católica, eu tinha acho que 6 a 7 anos, eu já cantava na igreja católica. Então, eu já sempre amava cantar louvores a Deus. E eu já sentia também que eu já tinha esse chamado de louvar. Eu me entregava, eu gostava de louvar, eu estava envolvida em
todos os grupos sempre era eu que fazia solo, eles envolviam eu, a Thalita vai fazer o Sempre solo. tem um, né? Você vai fazer o solo, você tem mais facilidade. E eu já via que o Senhor tinha algo na minha vida através do louvor. E eu casei também muito jovem. Eu conheci o meu esposo, eu tinha... Na realidade, eu conheci ele na igreja. Eu tinha, acho que, 14 anos. 14 anos eu conheci ele na igreja. Depois por um tempo, ele se afastou. Depois retornamos, que aí eu tava com 16 anos. Que aí a gente se conheceu, Deus tinha um plano na nossa vida. Então vocês se conheceram naquele ministério que vocês estavam? Isso, era isso. E no ministério era o tio dele, que era o pastor na época. E se conhecemos nesse ministério. Aí ele ficou um tempo, acho que uns 2 anos ou 1 ano afastado, depois ele voltou. Aí a gente se retornou a se conhecer de novo. E ali a gente se apaixonou. Se casamos, estamos 20 anos casados, para a glória de Deus. Espero que até a eternidade estaremos juntos. E muitas coisas aconteceram nesses anos. E quando casei, acho que ficamos 1 ano caminhando na casa de Deus. Aí ele se afastou por um tempo, ficou 6 anos afastado. Foi quando ele retornou para a casa de Deus, aí começou o processo na minha vida. Mas vocês não eram casados ainda? Não, a gente se casou. A gente casou, eu tinha 17 e ele tinha 18 anos. Olha, bem novo. Bem jovens. Jovens e jovens. A idade do meu filho, do Mateus, 17 anos. Casamos muito jovem naquela época. Aí casamos e ele ficou ficamos 1 ano afastado. Depois ele se afastou, ficou 6 anos afastado do caminho do Senhor. E logo quando ele retornou, foi quando vivemos processos juntos. Esse processo que eu vivi na minha vida, eu vivi esse processo para a glória de Deus, porque Deus tinha algo na minha vida e na vida do meu esposo. Porque se Deus não tivesse feito assim, eu passar por todo esse processo, talvez não estaríamos aonde a gente chegou até hoje. Porque todo processo, no final, Deus tem um propósito. Deus tem sempre um propósito. Então, eu acho que toda luta, toda aprovação, tem sempre algo de Deus na sua vida. Você tem que aguardar, permanecer e aí confiar em Deus. Confiar em Deus. Depositar toda a sua confiança em Deus. Eu aprendi muito em depositar toda a minha confiança em Deus. Porque eu vivi muita, mas muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu e ele vivemos muita coisa. Muita coisa. É que é muito testemunho, então... Sim. Não, mas pode ficar à vontade, tá? Aí você vai detalhando, depois a gente vai... no início do casamento, eu engravidei, perdi o filho, perdemos filho, tive uma gestação meio complicada, erro médico, acabei perdendo um filho, e aí Deus já estava trabalhando em nossos corações. Aí logo veio o Mateus, que é o primeiro filho, o primogênito. Depois logo veio o Kelvin tem o testemunho também da gestação dele, muito bonito também. O Kelvin, o médico, disse que quando eu estava distante dele, eu tive muito sangramento da gestação. Fui para o hospital, o médico falou que eu não tinha mais bebê nenhum. Aí falou, você vai para sua casa, toma os remédios e aguarde que você não tá mais grávida. E eu falei com Deus, falei, Senhor, mas... eu sinto que essa gestação, esse filho, é o Senhor que me entregou. Eu não sinto que eu perdi o meu filho. Aí eu fiquei, acho que 1 semana de repouso e orando e buscando a Deus. Eu falei, Senhor, eu não sinto que eu perdi esse filho. Aí eu aguardei 2 semanas. Aí eu tava na casa da minha mãe, eu lembro. Meu pai fazia cultos na casa dele. Aí uma missionária que foi levar a palavra falou assim... você tem uma filha que tá aí dentro da sua casa? Eu tava de repouso, né? Aí minha mãe falou, tenho. Ela falou assim, eu posso falar com ela? Ela veio até mim e falou pra mim assim, colocou a mão na minha barriga e falou assim, ó, este bebê que tá dentro do seu ventre é um presente de Deus na sua vida. Nossa, aí ai meu Deus, eu já comecei a chorar. Eu falei, Senhor, Deus confirmou o que tava no meu coração. Aí eu retornei no dia seguinte, eu falei, eu vou atrás do médico. Aí eu fui no hospital e falei que eu tava gestante, que eu precisava ver como o bebê estava. Aí quando eu fui no hospital, fizeram ultrassom,
Aí ele falou assim, tá tudo bem com seu bebê, ele tá aqui forte, tá as perninhas mexendo, tá forte aqui, tá tudo ok com a sua gravidez. Ai, aquilo ali pra mim foi, nossa, um momento muito... Ai, e vocês conhecem o Kelvin. Nossa, o Kelvin é um doce, esse menino. Deus tem algo. Olha, desde do ventre, desde sementinha lá dentro, Deus já tinha algo na vida dele. Sim. Deus já tinha algo. Ele é uma criança muito especial. Os três são muito especial. É um presente de Deus na minha vida, na vida do meu esposo. Deus nos presenteou com eles. Sim. E a gente vê, né? É notório quanto que Deus tem um propósito mesmo, né? Na vida de alguém. Acho que ninguém nasce em vão, né? O primeiro ponto é a gente entender isso, né? Todas as vidas que estão no mundo é porque Deus permitiu, né? Porque Deus, ele deu a vida. E para cada vida, Deus tem um propósito, né? Para ser usado. E o Kelvin, ele... Nossa, esses dias, um tempo atrás, ele pregou lá na nossa congregação. Ele tá com quantos anos? 14. 14 anos. Quem diria, né? O quanto que muitos jovens e adolescentes perdem o seu tempo, às vezes, sabe? Gastam a sua vida com coisas tão... Ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, sabe? Celular, com tantas besteiras, sabe? Com hobbies, às vezes, que até são bons, mas são irrelevantes, às vezes. Perdem tempo mesmo, né? E ele, muito usado por Deus, né? Desde os 11 anos ele prega. Ele pregou... Desde os 11? Desde os 11. Chamaram ele e falou assim, eu nunca preguei. Eu falei, é um culto de criança, vai lá e dá uma palavrinha. Aí foi a primeira vez que ele pregou, no Vila Alemã. Foi a primeira vez. Aí daí em diante começou os convites a ele. Que bênção, hein? Bênção na nossa vida. E aí, como que foi? Inclusive, isso aí, eu queria que você contasse até um pouco mais detalhado. Como que foi pra vocês, quando vocês perceberam que ele tinha esse chamado? Porque eu acredito que quem convidou ele pra pregar não convidou em vão. Convidou porque viu alguma coisa ali, ele já tinha talvez... alguns traços ali de que Deus usaria ele. Como que foi pra vocês, assim? Inclusive, não só ele, mas os seus 3 filhos são muito firmes, são muito constantes, cada um ali na sua área, né, que Deus usa, mas o Mateus ali no serviço, fazendo na mídia da igreja, tudo, o Kelvin ali e tal. Como que foi pra você, assim? E como que tem sido, né, conduzir os filhos, assim? É muito gratificante, né? Que Deus entrega nas nossas mãos a responsabilidade nossa de instruir eles, né? No caminho do Senhor. O Kelvin, a gente viu quando ele tinha algo especial. Quando o Kelvin, acho que tinha 3 aninhos, porque a gente tem até a fotinha dele, bem pequenininho. Ele pedia para a gente ler o versículo e ele gravava na cabeça o versículo. Ele pegava a Bíblia e queria falar. Ele teve oportunidade na igreja de São Miguel. Aí ele pegou... E ele falava, só que ele não sabia ler. Ele pegava a Bíblia e falava o versículo na cabecinha dele, que ele gravava pra falar. A gente já via que ele tinha algo assim, muito profundo com a palavra. E quando ele começou a ler, ele já queria ficar lendo. Ele lia versículo, gravava versículo na mente. A gente já via que Deus tinha algo especial com ele ali. Deus revelava a palavra, ele vinha, mãe, eu li tal versículo. Eu entendi isso aqui, que Deus falou comigo, não sei o quê. Ai, mãe. Aí eu já via que, nossa, ele é diferente. E ele sempre foi bem espiritual também, o Kelvin. Muito espiritual. A gente já via que ele tinha algo muito diferente. Ele já desde novinho, já... Ele tentou o ministério de louvor quando era pequenininho, mas não deu muito certo, não. O negócio dele é a palavra mesmo. Ele é uma bênção na nossa vida, graças a Deus. O Davi também, tá? Eu falei pra Deus, né? Eu tenho 3 meninos. Eu falei, Senhor, eu queria tanto ter uma menininha pra ter o dom de louvar. E o Senhor me deu o Davi. Meu Deus, esse menino gosta de louvar. Meu pai, mas gosta. Ele tem o dom de louvar. A gente vê que ele louva com a alma mesmo. Louva a Deus com a alma. É muito bom ver eles assim crescendo. O Mateus também. O Mateus, ele gosta de tocar instrumento. O Mateus tem um jeitinho dele, canhadinho, né? Mas gosta de trabalhar na obra também. Com amor também, pro Senhor. É muito bom, é muito bom. A gente sente amado por Deus. Porque para ele nos dar a oportunidade de ter filhos assim, obedientes, temente ao Senhor. É muito bom. Maravilhoso. Isso aí, o pastor Roberto, quando ele esteve aqui comigo no último episódio, ele falou, né, que
eu perguntei pra ele sobre os filhos, né? Como que foi, né? Porque conduzir os filhos não é fácil, né? Porque não dá pra gente... A gente não pode romantizar ser pastor de uma igreja, porque é desafiador. Você lida com muita gente, você resolve problemas dos outros. Eu falo porque eu sou genro de pastor, então eu acompanho muito de perto. Eu sei como que é. Então, e é desafiador você manter os filhos ali, sabendo que ele vai presenciar muitas dessas situações. Sim. Né? Então, tem os desafios da obra, aí os filhos, às vezes, e que nem eu falei no episódio passado, né? Às vezes, a última coisa que o filho quer ser pastor. Porque ele sabe como que é, né? Então, e ver os exemplos assim é realmente gratificante, né? É muito bom. É muito bom. O Kelvin falou que ia ser pastor. O Olha, Davi também. O contrário, né? O Davi também falou, eu quero ser pastor e louvar a Deus, ser cantor. Já diz que quer ser também. Mas o Matheus já é mais maduro, né? Então e também ele é muito tímido, Matheus. Ele gosta de ficar mais nos bastidores, assim, ajudar mais nos bastidores. E cada um tem seu dom, né? A gente não pode forçar. Sim, exatamente. Né? Mas é maravilhoso. E vocês, aí depois de todo o processo que vocês foram passando, vocês foram para mudar da Madureira, né? Mudaram de igreja. Sim. E depois não saíram mais da Madureira, só permaneceram. Aí permanecemos. Aí a gente, quando eu vivi o processo, a gente abriu um ponto de pregação na nossa casa. Foi quando ele retornou para a casa de Deus. Aí quando ele retornou para a casa de Deus, eu tava grávida do Kelvin. Aí ele voltou pra casa de Deus e a gente pegou firme, fazendo a obra. Aí abrimos um ponto de pregação na nossa casa. Aí começou a encher, a área vinha bastante gente. As pessoas ficavam até pro lado de fora, assim, perto da calçada, porque não tinha lugar pra sentar, porque a nossa área não era tão grande, né? Era mediana. Então... Aí o pastor começou a ver que cresceu, aí começou a trazer o pessoal para a igreja, né? Que a gente congregava na época. Foi quando começou o processo na minha vida. O Kelvin tinha 9 meses. E a gente estava fazendo a obra. E eu lembro que quando eu estava na minha casa, o meu esposo, a gente tinha passeado com as crianças, com o Matheus e com o Kelvin. O Kelvin era bebezinho de colo. Aí ele chegou em casa, tivemos culto, guardamos a cadeira, tudo. E ele foi trabalhar. Ele trabalhava no período da noite, noturno, né? De madrugada. Aí eu lembro que na época a casa que a gente morava, ela era alugada. E sempre, quando chovia, alagava ali. Molhava toda a cozinha, era baixa, junto com o quintal. E tinha um degrau que era os quartos lá pra cima. Então lá não molhava. E eu lembro que nesse dia também eu tinha ganhado um celular. E ele... Naquela época não tinha muito esse negócio de ficar carregando igual antigamente. Era meio difícil. E eu lembro que nesse dia ele falou assim: amor, eu vou colocar um crédito no seu celular. Eu falei, tá bom. Eu falei, minha mãe mora aqui perto, era difícil usar. Minha sogra morava na esquina da minha casa. Eu falei, tá bom, pode colocar, amor. E ele foi trabalhar. Aí eu lembro que eu me despedi dele, eu entrei as crianças, coloquei as crianças na cama, já estavam dormindo. Aí eu lembro que eu abaixei, aí quando eu abaixei, eu já levantei assim, tinha caído uma peça de roupa do neném no chão, eu lembro que eu abaixei. Aí a hora que eu abaixei pra pegar, eu já levantei, eu já não enxergava mais nada. Eu falei, meu Deus, aí já senti, já a vista já torta. Eu não tava enxergando mais nada. Aí eu só sei que eu saí no corredor colocando as mãos na parede, assim. Eu falei, meu Deus, onde tá meu celular? Assim, vinha na mente, mas eu não conseguia me conectar direito. Eu lembro que eu fui me arrastando. Aí eu lembrei que eu deixei o celular na cozinha. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Eu falei, nossa, que sensação horrível. Eu acho que eu tô infartando. Na hora eu pensei. Aí eu lembro que eu consegui descer até a cozinha, molhei meu pé, aí eu vi que eu tava na cozinha, porque eu coloquei o pé no chão, assim, senti que tava molhado. E aí eu peguei o celular, não sei como eu consegui ligar pra minha sogra, porque eu não enxergava nada. Eu peguei meu celular, eu consegui ligar pra minha sogra, eu falei pra ela assim,
Nossa, vem aqui correndo, porque eu acho que eu vou morrer, tá tendo alguma coisa, eu tô tendo alguma coisa. Corre aqui. Aí, tadinha, eu lembro que ela tava até de roupa de dormir, ela gritava no portão, Thalita, Thalita. Eu falei assim, eu não consigo ir aí. Eu falei, não consigo ir aí. Ela falou, como que eu vou aí? Eu lembro que ela pulou o portão, tadinha. E era lança ainda, ela pulou o portão correndo. Aí ela entrou. Aí eu olhei pra ela e falei assim, meu rosto tá torto? Minha boca tá torta? Eu tô sentindo que meu rosto tá torto. Aí ela falou, não, você tá linda, maravilhosa. Ela me deu um beijo no meu rosto. Não, você tá linda. E aí ela falou assim, vou vestir você. Vamos no médico agora. Eu falei, não, e as crianças? Não, peraí. Aí ela deixou minha sobrinha, não, minha cunhada, cuidando. Ela era bem novinha na época também. Acho que tinha uns 13, 14 anos, não me recordo. Aí ela falou assim, vamos no médico. Aí eu lembro que ela me pegou, ela e meu sogro pegou no colo e levou eu dentro do carro. E ela falando comigo, eu não lembrava, aí nesse trajetória, no caminho, não me recordo muito o que tinha acontecido. Eu só lembro do momento que meu esposo foi me ver no hospital. Ele me disse que ligaram lá pra ele na firma e disse que eu tava no hospital, que era pra ele ir lá correndo. Aí ele foi. Aí eu lembro que ele entrou, eu lembro que ele abriu a cortina, eu tava na maca. Eu já tinha falado com os médicos, mas nem lembro o que tinha falado. Eu só lembro de ter falado com ele assim, amor. Aí eu tava falando umas coisas assim que não tinha nada a ver. Aí ele falou assim, e as crianças? E as crianças? Ele falou, não. Aí eu não recordo muito desses momentos. Aí eu lembro que eles me internaram direto na UTI. Aí já eu não lembro mais nada. Eu lembro só depois quando eu acordei na UTI. Aí quando eu acordei na UTI, eu lembro que eu vi a doutora Daniela Hildebrand, neurologista. Ela entrou no quarto do UTI, aí ela entrou com a minha família. Aí eu nem lembro quando eu fiz o exame, porque depois que eu entrei na UTI, eu apaguei, não sei o que aconteceu. Sei que eu cheguei a fazer o exame, porque depois ela veio me mostrar. Aí ela veio e falou assim pra mim. Veio com a minha família e falou assim, ó, Thalita, a gente, no seu exame, a gente achou um nódulo, tipo assim, um círculo lá. É suspeita de um tumor cerebral. Mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Lembro que a minha irmã mais velha segurou na minha mão, falou assim, vai ficar tudo bem. E eu ainda estava, eu não sei, eu acho que é porque deu AVC, né? Que o médico falou, deu AVC, foi quando eles descobriram. Eu ainda estava, eu não entendia ainda a gravidade, o que estava acontecendo ainda. Eu estava ainda, tipo, em choque com a situação, eu ali internada. Tentando entender, talvez. Eu falei, não sei. Aí eu lembro que eu fiquei 4 dias na UTI, aí me mandaram pro quarto. Aí ela falou assim, só que ela não fazia cirurgia, né? Ela falou assim, a gente vai ter que fazer uma biópsia e a gente vai ter que fazer um furo na sua cabeça, atrás dos olhos. E a gente vai arrancar um pedaço desse tecido pra gente ver se é benigno ou maligno. Só que a gente foi nas cidades no interior aqui, eu não me recordo qual, e os médicos não queriam aceitar o meu caso. Eles falaram, não dá. Porque era muito sério? Porque eles fazendo a biópsia, eu podia ficar cega, podia não falar, consequências da biópsia. Então, os médicos não queriam pegar. Então, até que eu encontrei um médico que chama Marcos, e ele era de Ribeirão Preto. Aí eu lembro que ela falou assim pra mim, e eu tomando medicações, meu Deus do céu, eu fiquei com a face toda manchada devido à medicação, meu rosto ficou muito inchado mesmo. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui louvar na Madureira foi na igreja do Santa Elisa, eu tava com o diagnóstico ainda de tumor cerebral. Eu louvei lá, eu falei que eu ia retornar para essa igreja, eu ia contar o testemunho que Deus ia fazer um milagre na minha vida. E aí eu lembro que aí a médica falou para mim, eu sentia muitas dores. Eu lembro que às vezes eu saía no quintal para fora e eu não lembrava voltar para dentro da casa, de tão
ruim que tava a minha cabeça. Eu sentia muitas dores fortes. E eu não conseguia voltar. Aí eu lembro que aí a médica virou e falou pra nós, pra levar eu pra casa, pra tipo despedida. Vai pra sua casa, fica com a sua família uns dias, que aí você vai, de ambulância, você vai lá pra Ribeirão Preto, no hospital, que você vai ver o Dr. Marcos. Que vai pegar o seu caso. Eu falei, tá bom, ok. Aí fiquei com a minha família, tudo. Aí foi quando eu fui eu lembro que eu falei na ambulância, eu até falei assim, meio que chorando. Eu falei assim pro meu esposo, meu Deus. Eu falei, amor, se eu não voltar, cuida dos nossos filhos. Eu falei pra ele. Ele falou, não, amor, você vai voltar. Deus vai trazer a cura pra você. Mas eu fico com medo pra lá. Aí cheguei no hospital. Obrigada. Aí cheguei no hospital. Conheci o doutor. Um doutor, nossa, muito humano. Simpático. Segurou na minha mão e falou, eu vou te ajudar. Eu falei, amém. Tá bom. E eu lembro que ele deu uma atenção pra mim. Aí meu esposo ficou lá os dias que eu fiquei lá. Ele podia ver eu só um dia. Durante o dia podia me visitar só uma vez. E ele ficava com a ajuda. As pessoas daqui mandavam dinheiro pra ele ficar em hotéis lá, que lá era muito caro. Lá o custo dos hotéis era caro. Então ele ficava andando de dia, tadinho, pra ele poder pagar pra passar a noite, pra ficar comigo lá. E as pessoas enviando, ele perdeu até emprego na época. E as pessoas enviavam dinheiro pra ele. E eu lembro que uma missionária que era da igreja lá, ela chegou em nós e falou que Deus tinha dado um sonho pra ela de madrugada. Que eu ia voltar feliz, que eu ia voltar com milagre. Voltar dizendo que eu tava curada. E a gente eu tive que fazer todos os exames. Por isso que eu falei que Deus tem um processo. Deus sempre tem um propósito. E aí o que aconteceu? Os meus exames se perderam. Aí o doutor falou assim, nossa, eu vou ter que enviar você de novo para Rio Claro. Lá você vai para Campinas. Repete todos os exames antes da biópsia. Nossa. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí conseguiram recuperar, deu um pane lá na época, consegui recuperar todos, menos o meu exame. Ele falou, ai, vai ter que repetir mesmo. Meu Deus. Aí eu voltei para Rio Claro. Quando eu voltei para Rio Claro, fiz todos os exames novamente. Aí fomos lá levar o resultado para ele marcar a biópsia. Mas fomos com essa revelação que ela entregou, né? Com esse desejo de voltar com milagre, né? O que você sentia diante de tudo isso? Porque lá atrás você falou que quando você estava grávida do Kelvin, você sentia que, não, eu tenho certeza que é Deus, porque eu tenho certeza que eu não perdi esse filho. E nessa situação, o que você sentia? O que passava pela sua cabeça? Eu tive medo. A gente é humano, né? Eu tive medo. Porque eu olhava no espelho, às vezes eu me via ainda que tinha um pouquinho de sequela. Eu falei, ai, Senhor. Eu falava. E os médicos. Mas assim, eu confiava em Deus. Eu sabia que Deus ia fazer o melhor. Se Deus levasse eu ali naquela hora, naquele momento, eu sabia que Deus ia fazer o melhor. Mas eu ficava com medo do quê? Medo de deixar meus filhos. Eu tinha esse medo de deixar os filhos, não medo de ir. Eu tinha medo de deixar meus filhos novinhos, né? O Kelvin tinha 9 meses na época. O Kelvin até quase perdi ele, porque ele amamentava ele ainda no peito. E quando eu fiquei internada na UTI, minha mãe falou que foi difícil. Ele foi pro hospital até beber leite materno, porque ele não queria acostumar com nenhum tipo de leite. E eu tive medo, mas eu confiava em Deus. Sabia que Ele ia fazer o melhor na minha vida. E eu fui com esse desejo de ouvir, você tá curada. Você tá curada. Então, aí marcou o dia. Eu lembro que eu e meu esposo era 2h da tarde, acho que era a consulta, né? Pra levar os exames pra ele ver. Nós já tava lá, acho que meio-dia. Fomos já ansiosos já pra ver o resultado.
E eu fui com a minha sacolinha, era cheia de remédio. Cheia de remédio, eu tomava muito remédio. Muito, muito, muito. E nesse período eu passava assim, mesmo com remédio, eu não dormia. Mesmo com os remédios que ele passava, eu passava a noite toda em claro. Eu não dormia. De dores que eu tinha, dores. Todos os remédios que ele passava, eu ficava a noite inteira em claro. Eu ficava procurando alguma coisa fazer na minha casa, orando, falando com Deus. Eu não conseguia dormir. Aí eu lembro que a gente chegou lá, aí o médico pegou os exames, aí ele colocou naquele painelzinho, aí virou, olhou pra mim, pro meu esposo, olhou de novo, aí ficou olhando. Aí ele virou pra mim, pro meu esposo e falou assim, eu não sei que Deus, acho que Deus que você serve. Aí nós falou que era Jesus. Aí ele pegou e falou assim, que eu não tinha mais nada. Ele falou assim, não tem mais nada aqui, eu não sei se o câncer, o tumor saiu pela urina ou saiu o suor, mas você não tem mais nada. Eu lembro que ele... Nossa, que momento. Eu lembro que ele abriu o lixinho assim com o pé, aí ele falou assim, ó, joga aqui, falou assim, pega essa sacolinha de remédio, joga aqui, e falou assim, você tá curada. Você não precisa de mais nenhum remédio desse. Ai, meu Deus, eu lembro que aquele dia, meu Senhor, foi um dia assim que, ai, eu não tenho nem palavras pra dizer. Porque o meu esposo tava pensando assim, aperto, porque a gente ficou... Ele perdeu o emprego, tava difícil. Aí nós veio no carro, mas tão feliz, que parecia que a roda do carro não tava nem no asfalto. Parecia que nós tava flutuando, assim. E a gente tão feliz e alegre. Aí a gente tinha dinheiro só pra uma refeição. Foi a maior refeição que nós comemos, a mais gostosa que nós comemos na nossa vida. Aí a gente parou num restaurante e pedimos uma porção, mas uma felicidade demais, uma alegria, um gozo de sentir que Deus cuida de nós, que é só confiar que o milagre acontece. E a gente comeu aquele alimento, viemos tão felizes, a gente foi direto falar pra missionária. Todos felizes, do jeito que ela sonhou. Aquela missionária era daqui. Era daqui, agora ela já partiu, né? Uhum. Já mora com o Senhor. E fomos direto nela, do jeitinho que ela sonhou, contar pra ela que eu tava curada. E cheguei lá feliz com ela. Ai, meu Deus, que delícia. E... daí em diante, Deus... Ai, só milagre na minha vida. E é outra perspectiva, né? Quando você passa por essas situações, Sim. A gente enxerga a vida de uma outra forma. Exatamente. Quando a gente, assim, tá num leito de hospital. Eu lembro que eu tava deitada, eu lembro na maca, as enfermeiras falavam assim, nossa, tão jovem, 24 anos, tadinha, vai morrer, olha, vai morrer. Olha o jeito que ela chegou no hospital. Meu Deus. E eu ali, eu falei, meu Deus, quando você tá ali, internada no leito do UTI, né, cheio de aparelho, eu lembro que eu não conseguia nem falar ainda. E eu falando, meu Deus, né, a gente não é nada sem Deus. E quando a gente passa por uma situação dessa, a gente acaba dando mais valor aos momentos que a gente tá na presença de Deus. E a gente passa a aprender que sem Ele nada somos. E somos totalmente dependentes dele, porque se não for a mão dele sobre a nossa vida, nada seríamos. Nada. Eu falo pra Deus, falei, Senhor, tantos livramentos que o Senhor já me deu. Falei, eu amo fazer a tua obra, que eu mais amo é estar na tua presença. Não tire de mim, Senhor, não tira de mim jamais a tua presença. Que é muito bom, eu sinto amor imenso, porque às vezes eu falo, tem tantas pessoas que perdem, assim, os momentos de poder estar na presença de Deus. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é estar no leito do hospital e queria estar na casa de Deus e não poder estar. É tão difícil, e eu amo, eu falo, às vezes é que nem eu sofro de enxaqueca. Eu falo, às vezes eu vou com enxaqueca mesmo. Eu falei, porque, olha, quando eu tava no hospital, eu não vi a hora de estar na casa de Deus. Eu falei, se eu puder, eu vou estar lá sim. Eu faço o possível e eu tô lá. Porque é o melhor lugar. Sim. É a presença de Deus, é estar ali no santuário, poder oferecer a Ele nosso culto racional, nosso melhor para Ele. Porque Ele é tudo na minha vida, na vida da minha família. Meu esposo que aguentou, tadinho, todo esse processo na minha vida até hoje, por eu passar tantos processos.
Ele tá do meu lado, meus filhos. Eu só tenho a agradecer ao Senhor pelo que Ele é. E quero dizer que Deus, Ele faz milagre, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e continuará sendo Deus. Deus de milagre. Se você... Eu não fazia ideia toda essa história. Eu conheci o testemunho do Eliezer, que a conversão dele, tudo que ele passou, os processos que ele também passou, que também não foram fáceis, né? Ele vai contar aqui também qualquer dia pra gente. Mas se a gente não tem... por isso que eu acredito, né, fielmente que Deus, ele faz as coisas da maneira certa, né? Então, você poder contribuir isso para outras pessoas. Você imagina quantas pessoas não estão passando ou não passaram por esse processo, ou até mesmo elas estão ouvindo e futuramente elas talvez possa ser que passe por isso também. O quanto que isso pode ser gratificante, o quanto que isso pode edificar as pessoas, para que Deus, a Bíblia fala, né, que todas as coisas contribuem para o bem, né? E a gente enxergar isso no meio da provação é difícil, é desafiador. Sim. Pô, como que pode cooperar para o meu bem isso? Mas a gente nunca entende na hora, a gente entende só lá na frente, realmente, tudo cooperou para o meu bem. Sim. Né? E isso a gente contribui mesmo para as pessoas, que nem você falou, né? Aproveitem cada momento, sabe, de poder estar na presença de Deus, porque vocês não sabem, a gente não sabe o momento que a gente vai partir, a gente não sabe em que momento a gente vai estar limitado de poder fazer isso. Sim, exatamente. Só quem passa por esses processos de enfermidade, de estar ali, né, de ouvir, você pode morrer, né? É difícil, mas Deus me deu graça, né? Deu oportunidade de eu estar aqui, poder contar um pouquinho desse testemunho para edificar vidas. É muito bom, muito bom. E Deus é maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer a Ele. Eu agora, assim, falando agora a respeito do seu do chamado de vocês mesmo, quanto pastores. Vocês foram líderes de jovens também, né? Quando eu conheci vocês lá atrás, quando eu comecei a me converter, comecei a frequentar a igreja, eu vi que vocês eram líderes de jovens. Era São Miguel? No São Miguel. São Miguel. Uhum. Como que foi esse trabalhar de Deus na vida de vocês pro chamado ministerial mesmo, né? Até o momento que o pastor chamasse vocês para pastorear a igreja? A gente liderou jovens ia completar uns 10 anos. Nossa, bastante tempo. 10 anos. É muito bom, muito bom. Gostei bastante, meu esposo. É igual, né, os pastores dizem que o grupo de jovens é uma igreja pequena dentro da igreja, da congregação. Então a gente aprende a lidar, né? Os jovens, eles são bem fervorosos, né? Tem bastante vigor. E a gente foi aprendendo, né, a cuidar deles, trabalhar com jovens e ver que o cuidado que a gente tinha com eles, a gente vê o crescimento de jovens que viraram pregadores, jovens que viraram cantores, jovens que intercedem através de orações pelo próximo e ver o crescimento deles, né? E a gente recebeu o convite com o nosso pastor Marcos, que partiu para a eternidade. Alguns anos, foi 2016? 2016. Não, foi 2016. Aí a gente recebeu o convite de estar pastoreando a igreja do Vila Alemã. Aí a gente foi pra lá, pastoreamos por uns 7 meses. Foi quando meu esposo trocou de horário da empresa e tivemos que dar um tempo de pastorear. Aí ficamos... voltamos, né, pro São Miguel e continuamos liderando jovens. Continuamos trabalhando com os jovens ali. E recebemos depois, logo após alguns anos, o convite do nosso pastor Roberto Arruda, pastorearmos a igreja do Vila Alemã novamente. Eu falo que quando Deus tem propósito, aí retornamos para a igreja do Vila Alemã e pastoreamos ali 1 ano e alguns meses. Ia completar 2 anos, quer dizer, 1 ano e alguns meses. Ia completar 2 anos e aí recebemos o convite novamente para estar pastoreando a igreja do São João, que estamos até agora. Até o momento, até quando o Senhor, né, quiser. For a vontade dele, estaremos ali fazendo o nosso melhor pro Senhor.
Ah, que benção. E como que, se você pudesse, assim, pontuar algumas situações ou os desafios, né? Quais foram os desafios, vocês pastoreando a igreja, principalmente as denominações, não, as congregações que são diferentes, essas mudanças, os principais desafios quanto pastora, liderando mulheres, talvez, porque a gente sabe que tem os desafios, né? Como eu falei antes. Quais foram, assim, os principais desafios e como que vocês superaram, como que vocês estiveram firmes e constantes ali na obra de Deus? Quando a gente pega um ministério para pastorear, eles têm a forma do outro pastor, né? Eu acho que sim, o desafio é a gente demonstrar a forma que a gente vai pastorear ali, né? A forma que a gente vai trabalhar com eles. Então, eu acho que a maior dificuldade nossa é essa, né? E eles se desligaram no momento, né? O pastor passou e a nossa chegada, né? Com a nossa forma de trabalhar, de trabalhar com as irmãs é difícil pra mim. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha. A primeira vez que eu fui dirigir o culto das irmãs, nossa, eu fiquei tímida, porque eu louvar é uma coisa. Nossa, você pode dar um lugar cheio. Eu tenho um temor de Deus, né? Aquele gelinho na barriga, coração aperta, mas eu louvo. Mas assim, pra, assim, trabalhar assim dirigir o culto, a liturgia, me soltar um pouco melhor, tive um pouco de dificuldade. Eu era muito tímida nessa parte. Mas Deus está trabalhando, graças a Deus, estou me soltando melhor agora. E Deus está me dando graça. E vamos crescendo, né? Deus vai capacitando, a gente vai crescendo, né? Fazendo o nosso melhor. Que benção. Eu queria só voltar um pouco no assunto que você trouxe um pouco a respeito de quando o seu marido, ele havia se afastado, né, dos caminhos do Senhor. Vocês estavam casados já tinham a família. Eu acredito que a gente vê às vezes, principalmente vocês que são pastores, vocês podem presenciar muito mais isso. Mulheres, às vezes, que estão muito firmes na igreja, que estão ali na obra de Deus e às vezes o marido não acompanha. Isso acontece mais com as mulheres do que com os homens, né? Exatamente. O motivo a gente não sabe muitas vezes, mas a gente não entende, mas como que foi esse processo, esse desafio, sabe, de poder persistir, de poder estar ali, sabendo que, assim, muitas pessoas estão passando por isso. Sim. Muitas pessoas talvez podem passar por isso ou estão passando. O que você aprendeu? Os principais aprendizados e como que foi importante a sua persistência para que ele retornasse também? Eu particularmente, eu não aceitava. Porque eu conheci ele na igreja. Eu falei, eu não aceito ele agora no mundo e eu na igreja. Eu falei, eu vou continuar buscando por ele. Eu falei, eu amo ele, é o pai dos meus filhos. Eu falei, eu vou permanecer buscando pela vida dele. Não foi fácil, 6 anos não foi fácil. Ele teve o processo dele, ele teve que passar pelo processo dele, né? E porque Deus tinha algo também na vida dele, como tem agora na nossa vida, né? E eu permanecia. Às vezes eu passava, eu via ele pra rua e eu ia com o nenenzinho no carrinho e ia pra igreja. Eu falei, eu vou lá buscar por ele, Deus vai fazer a obra na vida dele. Eu creio que um dia ele vai estar comigo. E eu não desisti, buscava e falava, Senhor, o que eu posso fazer? O Senhor falava, me busca, entrega ele nas minhas mãos, me busca, permaneça. Às vezes eu chegava, ele não estava em casa, mas eu permanecia. Falei, amém. Eu ia no quarto, colocava a mão na onde ele dormia, fazia oração. Falei, Senhor, coloca meu esposo do meu lado na igreja. Quero ver ele caminhando comigo. Às vezes, quando ele saía para trabalhar, eu pegava a roupa dele, começava a orar ali. Eu falei, Senhor, faz uma obra na vida dele. E eu não desisti. Eu falei, não vou desistir dele. Não vou. Porque foi o Senhor que apresentou ele para mim. Deus escolheu ele para mim. Eu não vou desistir. Então, eu permaneci. Não é fácil. Não é. Mas, quando você tem direção de Deus, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque ele faz a gente descansar.
descansar o nosso coração. Busca eu apenas e descansa, que no tempo certo ele vai trazer. Foi quando ele voltou. Foi assim, o dia que ele voltou, ele chegou em mim e falou: eu quero ir na igreja. Ai, meu Deus, que negócio queimou meu coração. Eu falei: ai, Jesus, toma posse. Oi, glória. Ai, ele falou: eu quero ir na igreja. Ele falou: vamos numa igreja agora? A igreja que a gente encontrar aberta, a gente entra. Aí a gente foi. Era uma Santa Ceia, foi muito bom. É um testemunho que ele, né? Testemunho da vida dele. Ai, mas foi. Aí depois ele ficou firme. Ai, tá até hoje firme, graças a Deus, pra glória do Senhor Jesus, nos caminhos dele. Muito bom esperar em Deus. Que bênção, né? Quando a gente, que nem você falou, né? Quando a gente descansa em Deus, quando a gente espera em Deus, por mais desafiador que seja, é por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, né? Porque a fé a gente não vê naturalmente as coisas acontecer, né? A gente apenas caminha crendo que vai acontecer, né? Enxergando lá na frente aquilo que Deus vai fazer lá, né? Então caminhar pela fé é isso, né? É. E a mulher, ela tem que, assim, né? O versículo da palavra de Deus diz que a tola destrói e a sábia edifica. Então, o que eu queria ser? Queria ser a tola? Queria ser a sábia para edificar o meu lar? Escolhi ser a sábia. Vou ficar quietinha, pianinha, só vou buscar e, né? Não vou brigar. Não quer ir, não vai. Mas eu vou por você. Vou lá buscar. E esperei em Deus e Deus, né? Trouxe ele. Pra glória de Deus. E hoje estão firme e forte, graças a Deus. Na obra aí, e a gente vê, né, o Deus levantando, Deus dando os frutos ali, a gente vê o crescimento da obra ali no São João também, que tem sido bênção de Deus. A gente louva a Deus pela vida de vocês. Vocês foram muito importantes pra mim no começo também, vocês não sabem disso, mas no começo eu olhava muito vocês, eu via vocês como vocês conduziam os jovens, porque eu era novo na fé. Então eu só olhava mesmo o que acontecia na igreja, ficava meio atento ali, mas e uma das coisas que me chamou muita atenção, tanto é que até hoje ainda é muito marcante pra mim, a forma como vocês lideraram os jovens ali do São Miguel, que embora assim, fosse totalmente distante da minha congregação, que a gente nem congregou junto, nada, mas a gente via, né, o quanto que Deus usa, o quanto que Deus realmente, quando Deus tem um propósito, ele realmente cumpre, né, ele faz acontecer mesmo, né. Então, louva a Deus pela vida de vocês. Vocês Amém, são bênção de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, a gente tá caminhando já pro final. Passa rápido, né? Passa. A gente tá caminhando já pro final e eu queria que você deixasse, assim, uma última mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Pense que agora nós não estamos na igreja. Na igreja a gente tem um número limitado de pessoas. Sim. Na internet a gente tem 8 bilhões de possibilidades de pessoas que podem nos ouvir, né? Que isso pode chegar no mundo todo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para finalizar, que tocar no seu coração. Eu tô estudando o livro de Ruth. Então olha para aquela câmera ali, ó, no meio. Eu tô estudando o livro de Ruth, então eu vou deixar algo que Deus falou no meu coração. Sobre propósitos e sobre processo, como aconteceu na minha vida, né? E pode estar acontecendo na sua vida também. Talvez você ache que não tem saída. Talvez você ache que não tem jeito para sua família. Talvez você ache que para sua enfermidade não tem solução. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que tem um propósito na sua vida. Porque tudo está na mão dele. O controle é dele. E o Senhor tem sempre o melhor para nós. Porque Ele nos ama, Ele é nosso Pai. E eu sei que Ruth passou por momentos difíceis na vida dela. Ela e a sogra, Noemi. Só que no final, ela teve um propósito, né? Que ela se casou e foi feliz. E Deus tem sempre o melhor para nós. Então, não desista, permaneça firme. Quando estiver triste, dobre seu joelho e fala com Deus, que o Espírito Santo vai falar contigo. Só tenho a agradecer ao Senhor. Muito obrigada. Amém. Bom, mais uma vez, obrigado, então, pela sua presença, tá? E para você que ficou até aqui, que está nos assistindo, eu tenho certeza que você foi muito abençoado, muito edificado, porque é um testemunho muito marcante, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida também, que está aqui me assistindo, que você possa ser abençoado. E não só você,
Abençoe outras pessoas também, compartilha, copia o link, compartilha com as pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus, pela palavra de Deus, pelo testemunho da Thalita. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E você se inscreva também no canal, tá? Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal para que você receba todas as vezes que nós postarmos aqui os conteúdos, os podcasts aqui, que tem sido gratificante, que tem sido bênção de Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e que Deus abençoe.